acho que a minha sensação é um pouco uma sensação de responsabilidade. Eu acho que eu sou mãe de 3 filhos maravilhosos, e quando a minha mãe foi mãe, ela não tinha os dados que eu tenho sobre mudança climática. Ela não sabia do que é, quais as consequências e, consequentemente, quais as nossas responsabilidades como mãe. Hoje em dia eu sei. Então eu acho que a gente não pode deixar, não pode dar aos nossos filhos um país, uma terra pior do que que eu herdei dos meus próprios pais. Então a sensação de responsabilidade, porque eu sei que eu estou deixando para os meus filhos uma responsabilidade muito maior de lidar com um problema que eles não causaram, que quem causou fui eu e a minha geração. Então essa é um pouco a sensação, é de tenho que fazer algo porque eu não quero deixar essa responsabilidade para os meus filhos, porque a culpa não é deles. Bom, o Brasil é um dos 4, 7 países que mais emitem, mas sim somos um dos países em desenvolvimento que emitem menos do que, sei lá, Estados Unidos, que China, do que Índia. E isso é muito jogado na nossa cara pelo governo. Mas se a gente pensar bem, nós emitimos pouco, nunca foi por vontade política do governo brasileiro, nunca foi por planejamento. Acontece que a gente tem uma natureza maravilhosa que nos deu os rios, a energia hidráulica, hidrelétrica que nós temos. Quando necessita de um planejamento, quando necessita, que é o que a gente vê hoje em dia, de um planejamento estratégico para a gente não crescer nas nossas emissões, aí a gente vê um Brasil dividido, onde o governo que poderia continuar essa liderança de uma economia de baixo carbono, o Brasil é um dos poucos países do mundo que tem condição de mostrar que é possível ser um país em desenvolvimento e crescendo com uma economia de baixo carbono. Isso a gente precisa de uma liderança política, onde a gente não vê ainda. A gente vê um país que fica contando as glórias do passado e muito pouco sobre o que a gente vai fazer para o futuro e manter essas emissões baixas que o Brasil, por sorte da natureza, tem hoje em dia, mas que está crescendo. A gente quer uma liderança política que a gente não vê isso. Eu acho que a mulher, e eu participo de diversos grupos de mulheres que estão discutindo mudança climática, eu acho que a mulher tem na sua natureza, eu não estou falando que é melhor ou pior, mas assim, em geral, tem ótimas exceções, ótimos homens em exceção, a gente tem 2 coisas que a gente normalmente faz, consciente ou inconscientemente, que é primeiro pensar a longo prazo e pensar no coletivo. Eu acho que é uma característica feminina que vem naturalmente, eu não estou falando que todas as mulheres, e também não estou falando que os homens não pensam, mas a gente tem essa tendência de mulheres. E eu acho que para pensar a mudança climática, você tem que pensar no coletivo, você tem que pensar a longo prazo. E uma segunda característica é pensar de uma maneira transversal. Assim, não é só técnica, não é só novas tecnologias, é mudança cultural, é mudança na área de como é que a gente consome, é pensar na comida dos filhos e ver que impacto isso tem se a gente está usando muito agrotóxico, qual é o impacto que agrotóxico tem em mudança climática. Eu acho que a gente consegue pensar dessa maneira mais estrutural, então realmente acredito, não por mim, mas eu acho que tem uma liderança aí feminina quando a gente olha nas áreas de sustentabilidade das empresas, na área de sustentabilidade da sociedade civil, você vê muitas mulheres liderando esse processo. Brundtland, né, quando começou essa história há anos e anos atrás, foi uma mulher. A gente vê agora na Convenção de Mudança Climática, a Cristiana Figueiredo é uma outra mulher. Eu acho que sim, tem aí a era das mulheres e, por que não, o maior desafio da humanidade. De novo, vocês homens deixam nas nossas mãos e pode deixar que a gente vai dar conta disso.